Em nosso estudo de hoje, a lição 1 do livro Justiça Divina, e tem como título Bom Combate. Voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro, alegria redescoberta, entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva de cérebro deslumbrado trazendo espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece, êxtase e dor. Esperança e arrependimento. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonhas das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma a reencarnação, a guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Agradece assim o lugar de prova em que te situas, corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Mensagem maravilhosa do Emmanuel abrindo esse livro, Justiça Divina, que foi um livro que foi lançado em comemoração ao centenário do lançamento do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Então a lição de hoje, ele vem trazer o seguinte, ele vem falar primeiro do momento que a gente retorna ao plano espiritual, que é um momento que todos nós vamos passar querendo ou não querendo. Só existe duas coisas que são fatais na acepção da palavra, né? Uma é de quem está encarnado e que um dia vai desencarnar, e outra do espírito que vai chegar à perfeição um dia. Foi ser criado simples e ignorante, vai chegar à perfeição. Quando chega esse momento em que a gente retorna para o plano espiritual, ele garante para a gente emoção do reencontro, alegria redescoberta. A gente tem sim alguns parentes queridos que vão nos receber, mas ao mesmo tempo, a grande maioria de nós, a gente fica por fora, estou recebendo carinho, mas por dentro remorso das oportunidades que a gente perdeu, das coisas erradas que a gente fez aqui na Terra, também nos visitam. Por isso que a gente está sempre o tempo todo chamando a reflexão, pensando o seguinte, vamos fazer um esforço grande para olhar em cada pessoa que está se relacionando com a gente aqui na Terra como um espírito também filho de Deus, porque do outro lado da vida não vai existir casta, não vai existir raça, não vai existir sexo, não vai existir nacionalidade. Simplesmente nós somos filhos de Deus. E a gente vai chegar lá do outro lado e vai uns reconhecer os outros, falando, mas peraí, você lá, a sua cor era branca, a sua cor era vermelha, a sua cor era negra, a sua cor era amarela, fazendo referência às várias raças que a gente tem aqui na Terra, mas lá o que vai fazer diferença são as luzes que a gente carrega dentro da gente, as luzes da inteligência e as luzes da moralidade. E é muito comum a gente chegar lá e ficar envergonhado por conta do comportamento que a gente teve, as reações que a gente teve com alguma pessoa, por conta das impressões da matéria e dos preconceitos da matéria. Lá somos todos espíritos. Mas ele fala, por fora, o remorso que nos fustiga. Então ele fala, a vanguarda, os espíritos que estão lá na frente, fulgurando, mas a retaguarda que obscurece. Para todos nós, sem exceção. Êxtase, dor, esperança e arrependimento. A gente fica naquele momento semelhante àquela passagem do Evangelho em que o rico está vendo Lázaro sentado do lado de Abraão e do lado dos profetas. E como é que eu faço para ir para lá? A gente começa a fazer essa reflexão do que a gente precisa para poder conquistar voos mais altos, para poder ter moradas mais bem-aventuradas, que foi o próprio Cristo que falou que há várias moradas na casa do meu Pai, né? Aí a gente começa a fazer essa programação de novo, a gente começa a ver quais são as nossas maiores necessidades, e é até interessante que o Emmanuel faz referência à parábola do filho pródigo,
Me lembro de Caibar Schutel, na lição escrita no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que ele vem falar assim, gente, quando alguém falar para vocês sobre inferno eterno, perguntem para essa pessoa qual é a ligação que essa parábola do inferno, essa visão do inferno eterno teria com a parábola do filho pródigo. Porque a parábola do filho pródigo ela está muito clara ali, né? A festa que o pai faz quando tem o retorno do filho. E foi o próprio Cristo que assegurou que nenhuma de suas ovelhas se perderá, nenhuma de suas ovelhas se transviará. Então a gente passa por momentos de remorso, de tristeza, mas logo em seguida a gente tem as nossas oportunidades de recomposição, novas oportunidades de reparação, de arrependimento principalmente. Se a gente conseguir pelo menos já levar o arrependimento sincero, entendendo as violações que a gente praticou à lei de Deus, já é uma grande coisa para cada um de nós. O arrependimento, quando é sincero, te poupa de muitos sofrimentos. E aí, reconhecidas, ele fala para a gente, são as mãos luminosas que nos afagam e a gente sente vergonha das mãos sombrias que a gente ofereceu. Mas a lei nos infunde respeito à justiça, então a gente aspira a debitar, pagar, reparar tudo aquilo que a gente fez de errado. É normal isso em todo ser humano, não adianta. Então o Emmanuel vem terminar a lição de hoje falando assim, vamos todo dia, a cada dia, aprender a agradecer o lugar de prova em que eu estou vivendo, porque a gente vai descobrir que não existe acaso nessa vida, tudo está sendo meticulosamente preparado, desenhado, até mesmo pelos nossos amigos aí do plano espiritual, esses que são verdadeiros pais, nossa, né? Amor de mãe, provavelmente pode ser até que tenham sido em alguma experiência nossa dessa, e eles estão zelando por cada um de nós e preparando o ambiente. Vamos ver, por exemplo, uma pessoa que tem um relacionamento muito difícil, tem dificuldade de relacionar com os outros, vamos colocar ele para trabalhar no ambiente que ele vai aprender a lidar com o público. Aquela pessoa que já é ciumenta, vamos colocar ele no ambiente para ele aprender a respeitar a cada pessoa e entender que ninguém é propriedade de ninguém. E a gente começa a analisar, peraí, o que está acontecendo com o meu trabalho hoje, profissional? O que a vida está querendo me ensinar nesse momento? E a gente começa a entender a função que tem o corpo doente, como diz o Emmanuel, o companheiro ou a companheira difícil, aquele parente complexo, o chefe amargo, dificuldade constante. Eles chamam isso tudo de oportunidades que se renovam. Oportunidades que se renovam, para a gente começar a pensar aqui. Oportunidade que a gente tem de ajudar e de ser ajudado também. Entender, aprender a respeitar a pessoa no grau evolutivo que ela se encontra, entender que a gente não vai conseguir transformar ninguém, que o nosso egoísmo não pode fazer com que a gente queira que as coisas sejam exatamente do nosso jeito, porque cada ser humano é um universo individual. Então ele coloca para a gente aqui, ó, todo título exterior, os diplomas que a gente carrega desse mundo aqui, são instrumentos de serviço, né? Primeiro grau, segundo grau, ou como diz hoje, ensino fundamental, ensino médio, o curso superior, pós-graduação, mestrado, pós-mestrado, ou doutorado, tudo isso são títulos que servem como instrumento de serviço. E o Emmanuel, fazendo uma homenagem a Paulo de Tarso, ele fala que a existência nossa é o bom combate. Combate, luta, tem que ter luta sim. A Joana de Ângeles não gosta de usar o bom combate, ela é pacificadora, então ela prefere usar a conquista do homem velho. Mas Paulo de Tarso, ele trouxe essa frase, o bom combate, eu estou lutando o bom combate. E ele coloca para a gente, o aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. Então, o que acontece? Quando a gente consegue ter aquela vitória sobre nós mesmos, e seja em qualquer campo, eu já aprendi a perdoar, eu já aprendi a respeitar mais o meu corpo, eu já aprendi a fazer a dieta correta, eu já aprendi a disciplinar o meu tempo. Aquilo ali para mim um dia se chamou tentação, hoje não se chama mais tentação porque eu já aprendi a vencer. Essa vitória sobre nós mesmos é a vitória mais gostosa. A gente vai entender que todo o objetivo do Evangelho sempre foi o de fazer com que a gente lute contra as nossas imperfeições e não contra o próximo. Em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Defeito, imperfeição, débito e culpa são os inimigos
que nos defrontam. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.